Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. A parábola dos talentos, Rubem Alves. Havia um homem muito rico, possuidor de vastas propriedades, que era apaixonado por jardins. Os jardins ocupavam o seu pensamento o tempo todo, e ele repetia sem cessar: o mundo inteiro ainda deverá transformar-se no jardim. O mundo inteiro deverá ser belo, perfumado e pacífico. O mundo inteiro ainda se transformará num lugar de felicidade. As suas terras eram uma sucessão sem fim de jardins. Jardins japoneses, ingleses, italianos, jardins de ervas franceses. Dava muito trabalho cuidar de todos os jardins, mas valia a pena pela alegria. O verde das folhas, o colorido das flores, as variedades e simetrias das plantas, os pássaros, as borboletas, os insetos, as fontes, as frutas, o perfume. Sozinho, ele não daria conta. Por isso anunciou que precisava de jardineiros. Muitos se apresentaram e foram empregados. Aconteceu que ele precisou de fazer uma longa viagem. Iria a uma terra longínqua, comprar mais terras para plantar mais jardins. Assim, chamou 3 dos jardineiros que encontrara e disse-lhes: vou viajar. Ficarei muito tempo longe e quero que vocês cuidem de 3 dos meus jardins. Os outros já providenciei quem cuide deles. A você, Paulo, eu entrego o cuidado do jardim japonês. Cuide bem das cerejeiras. Veja que as carpas estejam sempre bem alimentadas. A você, Hermógenes, entrego o cuidado do jardim inglês, com toda a sua exuberância de flores espalhadas pelas rochas. E a você, Boanerges, entrego o cuidado do jardim mineiro, com romãs, hortelãs e jasmins. Ditas estas palavras, partiu. Paulo ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim japonês. Hermógenes ficou muito feliz e pôs-se a cuidar do jardim inglês. Mas Boanerges não era jardineiro. Mentira ao oferecer-se para o emprego. Quando ele viu o jardim mineiro, disse: cuidar de jardins não é comigo, é demasiado trabalho. Trancou então o jardim com um cadeado e abandonou-o. Passados muitos dias voltou o Senhor, ansioso por ver os seus jardins. Paulo, feliz, mostrou-lhe o jardim japonês, que estava muito mais bonito do que quando o recebera. O senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. Hermógenes mostrou-lhe o jardim inglês, exuberante de flores e cores. O senhor dos jardins ficou muito feliz e sorriu. E foi a vez de Boanerges, e não havia forma de enganar. Ah, Senhor, preciso de confessar. Não sou jardineiro. Os jardins dão-me medo. Tenho medo das plantas, dos espinhos, das largatas, das aranhas. As minhas mãos são delicadas, não são próprias para mexer na terra essa coisa suja. Mas o que me assusta mesmo é o fato das plantas estarem sempre a transformar-se. Crescem, florescem, perdem as flores. Cuidar delas é uma trabalheira sem fim. Se estivesse em meu poder, todas as plantas e flores seriam de plástico, e a terra estaria coberta de cimento, pedras e cerâmica para evitar a sujeira. As pedras dão-me tranquilidade. Elas não se mexem, ficam onde são colocadas,
como é fácil lavá-las com esguichos e vassoura. Assim, eu não cuidei do jardim, mas entreguei-o com cadeado para que os traficantes e os vagabundos não o invadissem. E com essas palavras entregou o Senhor dos Jardins a chave do cadeado. O Senhor dos Jardins ficou muito triste e disse: esse jardim está perdido, deverá ser todo refeito. Paulo, Hermógenes, vocês vão ficar encarregados de cuidar deste jardim, que já tinha jardins, ficará com mais jardins. E quanto a você, Boanerges, respeita o seu desejo. Não gosta de jardins? Vai ficar sem jardins. Gosta de pedras? Pois de hoje em diante irá partir pedras na minha pedreira. Não importa se o homem compara o meu valor com moeda deste tempo, propriedade de Deus eu sou. Não importa se os reis deste tempo não me honrou, eu fui comprado pelo sangue que não se mede o seu valor, sangue puro que na cruz jorrou. Eu sou um jardim guardado em Deus, regado com seu amor, entre os milhões me separou e pelo nome me chamou. Eu sou um jardim guardado em Deus, regado com seu amor, entre os milhões me separou e pelo nome me chamou. Não importa se o homem compara o meu valor com moeda deste tempo, propriedade de Deus eu sou. Não importa se os reis deste tempo não me honrou, eu fui comprado pelo sangue que não se mede o seu valor, sangue puro que na cruz jorrou. Eu sou um jardim guardado em Deus, regado
Querido ouvinte da Rádio Educadora, eu sou o Padre Américo, missionário redentorista, e mais uma vez nós estamos aqui na Rádio Educadora, no Sintonia Redentorista. O meu abraço fraterno e votos de muitas felicidades para você, para sua família e seus amigos. Nós temos aqui também nos estúdios do Sintonia Redentorista o seminarista redentorista Gleison, que inclusive é filho de Coronel Fabriciano. Então, uma alegria para nós. Gleison, bem-vindo mais uma vez no Sintonia Redentorista. Obrigado, Padre Américo. Querido ouvinte, muito obrigado por estar sintonizado conosco em mais um Sintonia Redentorista. No dia de hoje, temos um belíssimo programa preparado para você. Então, continue sintonizado e bem atento, pois, no quadro Em Sintonia com a Palavra de Deus, teremos a reflexão do missionário redentorista Padre José Maurício de Araújo sobre a passagem bíblica do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, onde Jesus pergunta aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o mar e o vento obedece? Também, no quadro A Vida com Arte, Padre Américo recebe no dia de hoje os seminaristas da comunidade vocacional São Clemente, Tiago Costa e Carlos Renato, em um delicioso papo sobre o arraiar das comunidades vocacionais redentoristas de Juiz de Fora. E para juntos crescermos na fé, em sintonia com a fé, teremos a reflexão de Padre Américo. Então, querido ouvinte, temos muita coisa boa pela frente. E nessa alegria redentorista do nosso encontro, vamos oferecer para todos os ouvintes Gosto da Criação com Zé Ramalho. Somos o mundo girando no meio da imensidão, algo que tem a verdade e o gosto da criação. Somos o muito e o pouco na múltipla sensação, quando sacode a poeira do sagrado chão. Luzes explodem além do espelho que refletiu, ao se afastar a imagem de alguém que você não viu. Não adianta mudar o destino que prosseguiu, nem afastar o desejo que você sentiu. Como saber da final esperança, pra saber que a fartura e muita bonança, pra dizer onde fica o mágico fim. É assim, é você e o gosto de mim, pra saber onde fica o mágico fim. É assim, é você e o gosto de mim. Explodem além do espelho que refletiu, ao se afastar a imagem de alguém que você não viu. Não adianta mudar o destino que prosseguiu, nem afastar o desejo que você sentiu. Como saber da final esperança,
pra saber que há fartura e muita bonança, pra dizer onde fica o mágico fim. É assim, é você e o gosto de mim, pra saber onde fica o mágico fim. É assim, é você e o gosto de mim, pra saber onde fica o mágico fim. É assim, é você e o gosto de mim, pra saber onde fica o mágico fim. É assim, é você e o gosto de mim. Liturgia Dominical. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a reflexão que vai dar a tônica da nossa vida nesta semana trata-se justamente de um momento importante de fé, de vida e de segurança na pessoa de Jesus. Por que tanto medo dos discípulos? Porque nós carregamos tanto medo conosco para viver a nossa vida de fé e dar o testemunho do nosso cotidiano. Olhando para o Evangelho, a barca em que vão Jesus e seus discípulos se vê envolvida numa daquelas tormentas imprevistas e furiosas que se levantam no lago da Galileia ao entardecer de certos dias de verão. E Marcos descreve o episódio para despertar a fé das comunidades cristãs que vivem momentos difíceis. O relato que nós ouvimos não é uma história tranquilizadora para consolar os cristãos de hoje, com a promessa de uma proteção divina que permita à igreja passear tranquila através da história. É a chamada decisão de Jesus para fazer com ele a travessia em tempos difíceis. Então, por que tanto medo? Ainda não creem? Marcos, então, prepara a cena desde o princípio. Diz-nos que era ao entardecer. Logo cairão as trevas da noite sobre o lago. É Jesus, então, quem toma a iniciativa daquela estranha travessia. Vamos à outra margem. A expressão não é nada inocente, né? Convida-nos a passar juntos na mesma barca para o outro mundo, além do conhecido, a região pagã da Decápolis. De repente se levanta um forte furacão e as ondas batem contra a frágil embarcação, inundando-a de água. A cena é patética. Na parte dianteira, os discípulos lutando impotentes contra a tempestade. Na popa, num lugar mais elevado, Jesus dormindo tranquilamente sobre um travesseiro. Então, aterrorizados, os discípulos despertam Jesus. Não captam a confiança de Jesus no Pai. A única coisa que veem nele é uma incrível falta de interesse por eles. Estão cheios de medo e nervosismo. Mestre, estamos
perecendo e tu não te importas? Jesus não se justifica, interessante. Põe-se de pé e pronuncia uma espécie de exorcismo. O vento cessa de rugir e se faz uma grande calma. Jesus aproveita esta paz e este silêncio grandes para fazer-lhes duas perguntas que hoje chegam até nós. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essas perguntas também servem para nós em nosso cotidiano, na diversidade da vida, de denominações religiosas e outras realidades do nosso tempo contemporâneo. Então, o que está acontecendo com os cristãos? Por que são tantos os nossos medos para enfrentar esses tempos cruciais e tão pouca nossa confiança em Jesus? Não é o medo de afundar que está nos bloqueando? Não é a busca cega de segurança que nos impede de fazer uma leitura lúcida, responsável e confiante dos tempos atuais? Por que resistimos a ver que Deus está conduzindo a igreja a um futuro mais fiel a Jesus e a seu Evangelho? Por que buscamos segurança no conhecido estabelecido no passado e não ouvimos o chamado de Jesus a passar para outra margem, para semear humildemente sua boa notícia no mundo indiferente a Deus, porém tão necessitado de esperança? Eis aí, meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem para esta nossa semana. Jesus nos convida a passar para outra margem. Deixemos-nos envolver pelo seu mistério de vida, paixão, morte e ressurreição. Sejamos mais audazes no nosso testemunho da fé cristã, buscando sempre o centro em Jesus, o equilíbrio na maneira como devemos vivê-la e dar dela o nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal,
roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. A vida com arte. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. E hoje nós temos a alegria de ter nos estúdios do Sintonia Redentorista a presença de um seminarista redentorista, que é o Carlos Renato. Ele é seminarista da comunidade vocacional São Clemente, em Juiz de Fora. Carlos Renato, seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Carlos Renato, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, a sua origem? Sim. Muito bem, queridos ouvintes, eu nasci na cidade de Matipó, Minas Gerais. Morava com minha avó, passei a minha infância com a minha avó. E depois nos mudamos para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora eu conheci os Redentoristas, né, através de um evento que teve aqui na cidade, um evento para a juventude. Então eu tive contato com um seminarista redentorista e me entusiasmei, né, com o que ele me falou, como ele me apresentou a congregação, uma província, e fiz um contato vocacional em 2012. Carlos Renato, então você morou em Matipó até quantos anos? Isso, eu morei em Matipó até os 12 anos. Até os 12 anos. Isso. E lá você participava da igreja, da comunidade? Como que era assim, nesse sentido? Sim, era bem atuante lá, ajudava o pároco, né, nas missas, né, fazendo leitura, e fiz as catequeses iniciais lá, fui batizado lá, então desde cedo fui muito atuante lá. Que bom, né? Acho que é um exemplo para os nossos jovens. Aí depois você se mudou para Juiz de Fora, uma cidade maior, e em Juiz de Fora você também participava assim, de uma comunidade, uma igreja? Sim. No bairro onde eu morava, né, no Grajaú, participava numa comunidade lá, Nossa Senhora de Lourdes, então lá eu participava do grupo de jovens. Aí depois fui fazer a catequese para o Crisma, e também sempre atuante, ajudando nas leituras, participando de alguns movimentos da comunidade,
né, ajudando em festas, essas coisas assim. Então, sempre também atuante, né, ajudando. Importante esse depoimento do seminarista Carlos para os nossos jovens, porque diz respeito da participação na comunidade, na igreja. E aí você já estava dizendo que conheceu um seminarista redentorista. Através dele você conheceu um pouco da congregação, não foi isso? E a partir desse encontro é que você teve o desejo de ser um seminarista, um redentorista, ou antes você já tinha pensado em ser um padre? Como que é isso? Ah, sim. O desejo de ser padre já era desde pequeno, né? Desde quando eu morava em Matipó. Só que com as oportunidades eu não conseguia investir nisso, de perseguir nesse desejo. E quando eu conheci um seminarista, que foi me apresentado por um diácono da minha comunidade, aí ele conversou comigo, então pude conhecer um pouco mais, e aí que eu atendi os meus sonhos, as minhas vontades, né, amadureci isso e fiz uma caminhada de descobrir melhor a vocação, de fazer um contato com o promotor vocacional. Sim. Né, então... Aí então você fez o acompanhamento vocacional. Qual o sacerdote que te acompanhou durante o processo? Ah, sim, foi o Padre Ricardo. Ah, Padre Ricardo, que atualmente é o reitor da comunidade redentorista da Floresta, também em Juiz de Fora, né? E depois do acompanhamento, você ingressou em uma das comunidades vocacionais, não é isso? Isso mesmo, foi em 2013, eu ingressei na comunidade vocacional Santo Afonso, com o formador Padre Américo. Por isso que eu estou até emocionado aqui nessa entrevista, né? Você foi meu formando. Isso, muito mesmo. bem. E você esteve um ano lá na comunidade vocacional Santo Afonso, depois passou a residir na comunidade vocacional São Clemente, que atualmente você faz parte. Agora você está fazendo o curso de filosofia. Fala para nós então, o Carlos Renato, como que está sendo a experiência na comunidade vocacional São Clemente? Está sendo uma experiência muito boa, porque a comunidade é uma comunidade de filosofia, né? Então, o que marca a comunidade é o estudo da filosofia e também as missões, né? A nossa participação nas missões, né? Na missão de Semana Santa, na missão de ordenação. Então, a experiência está sendo uma experiência muito boa, né? De aprofundar o que eu já conheço dos redentoristas, de conhecer ainda mais, de ver se me identifico mesmo com a vocação missionária redentorista. Então está sendo uma experiência muito positiva, né? Não só para mim, mas também, como eu vejo, para os meus irmãos de comunidades que estão cada vez mais animados, mais empenhados na vocação de ser um redentorista. Sim, Carlos Renato, no dia 13 de junho, sábado, aconteceu a festa junina das comunidades vocacionais Santo Afonso e São Clemente. Como que foi a festa? Foi animada? Foi boa? Qual a importância dessa festa na vida dos seminaristas, na sua opinião? Ah, isso mesmo. A festa foi muito boa, né? Foi preparada por nós, né, seminaristas da comunidade vocacional Santo Afonso e São Clemente. Foi uma festa muito animada. Tivemos a participação dos missionários leigos, de alguns paroquianos aqui. E a festa foi muito boa, né? Teve músicas, teve um campeonatozinho de dança para os visitantes, né? Que ganharam uma cesta de chocolates, né? O casal que dançou melhor. E para os seminaristas eu vejo que é muito importante essa festa, que é o momento que a gente tem para interagir de uma maneira diferente com a nossa comunidade, que a gente convive, uma maneira de conhecer mais as pessoas que estão conosco, né? E é um momento muito bom de interação, de convivência com os paroquianos, com as pessoas da nossa comunidade. Foi muito interessante, inclusive eu participei, havia um clima de muita alegria, um clima muito familiar, e até me lembrou Arraiado Baixão de Coronel Fabriciano. Ô Carlos Renato, nós já estamos terminando o nosso bate-papo, porque no próximo bloco nós vamos conversar com o seminarista Tiago, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes, mas de modo especial à juventude que nos acompanha através da Rádio Educadora. Ah, sim. Muito bem. Então, gostaria de dizer a todos os jovens, né, que nos ouvem, que nos acompanham, que continuam, sim, insistindo no sonho de vocês, no desejo de vocês, que invistam nisso, que corram atrás do sonho de vocês, porque é super importante a gente se dedicar àquilo que a gente gosta. Seja alguma profissão, ou seja também uma vocação
religiosa, não desistam do sonho de vocês, corram atrás e pode ter certeza que quando a gente busca aquilo que a gente quer com perseverança, com fé, tudo vai dar certo. Então não desistam. Ok, muito obrigado, Carlos Renato, pela sua presença. Nós vamos contar com você em outras ocasiões e eu quero oferecer essa música aqui que é muito bonita, especialmente para você e para todos os seminaristas, com Milton Nascimento, Caçador de Mim. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções e entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, a vida com arte. E neste segundo bloco da Vida com Arte, nós temos a alegria de receber em nossos estúdios o seminarista redentorista Tiago Costa. Ele é seminarista da Comunidade Vocacional São Clemente, em Juiz de Fora, e é filho de Coronel Fabriciano. Olha que bênção, que maravilha. Fabriciano ter um seminarista redentorista, né? Então, Tiago, seja bem-vindo aos estúdios do Sintonia Redentorista. Obrigado. Tiago, mesmo que muitos já te conhecem, Coronel Fabriciano, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, quando que você nasceu, qual comunidade que você pertence em Coronel Fabriciano,
E como que era a sua vida de comunidade e igreja antes de entrar para o seminário? Fala um pouquinho aí da sua caminhada. Tá certo, eu tenho 28 anos e durante os trabalhos lá na pastoral lá em Coronel Fabriciano, eu desenvolvi algumas atividades com os missionários leigos, com a juventude missionária redentorista, sempre atuando na comunidade Santo Afonso, também na comunidade Santa Terezinha. Sim. E você participava do grupo jovem? Sim, eu participava do grupo de jovens Obra Nova, mas também desenvolvi lá os trabalhos junto com a Jumire. Sim, a Juventude Missionária Redentorista. E desde quando, Tiago, surgiu em você o desejo de ser um padre, um missionário redentorista? Isso foi de repente ou foi algo assim que você também veio trabalhando interiormente? Como que é o início da sua história vocacional? Bem, de repente não foi, mas com o tempo foi amadurecendo a ideia, até que comecei a fazer o curso vocacional. Sim. Mas o desejo já vem de bastante tempo, porém precisou de ser amadurecido. Sim. E aí o acompanhamento vocacional foi feito com o promotor vocacional, quem que era? O sacerdote? O Padre Edson. Padre Edson, que inclusive é formador da comunidade vocacional do Onispés em Coronel Fabriciano. Exatamente. Aí você fez encontro vocacional, estágio e foi indicado para ingressar na comunidade vocacional São Clemente este ano. Exatamente. Como que tem sido para você essa experiência de estar em Juiz de Fora, na comunidade São Clemente? Você deixou sua terra natal, está distante da família. Como que está sendo para você? Bem, a princípio está sendo bastante gratificante. Estou fazendo o curso de filosofia, conhecendo outras pessoas, outros seminaristas. Embora tenha deixado a família em Coronel Fabriciano, mas aqui encontrei novas famílias, né, que me acolheram muito bem. Ganhou mais uma família, né? Exatamente. Família redentorista da comunidade São Clemente. Isso mesmo. Sim. E a saudade, Thiago, aperta muitas vezes? Um pouquinho, mas os trabalhos aqui tão intensos e tão gratificante que às vezes a gente dedica tanto a trabalhá-los bem que a saudade mesmo fica um pouquinho de lado. Ô Tiago, depois que você entrou para o seminário, você já teve a oportunidade de fazer algum trabalho missionário, como na Semana Santa. Quais trabalhos assim, que você já experimentou aqui como seminarista, trabalho missionário? Bem, na Semana Santa eu estive em Alfredo Chaves, no Espírito Santo, realizando um trabalho missionário lá numa comunidade da zona rural, São Bento do Batatal. Foi uma experiência muito nova para mim, mas também me enriqueceu muito em relação à espiritualidade redentorista, em relação ao trabalho que um seminarista faz. Sim. Ô Tiago, muito interessante também essa reflexão para os jovens que estão nos ouvindo. Como que é importante o jovem participar da comunidade, da igreja, não é isso? Essa abertura para os outros, né? Muito importante, né? Exatamente. A participação do jovem é bom porque ele se enriquece enquanto crescimento, enquanto formação humana, aprende a lidar com diversas dificuldades do dia a dia. A participação dele também traz uma alegria, um jeito novo de evangelizar, um jeito novo de trabalhar a evangelização, até mesmo de jovem para jovem. Sim. E aconteceu no dia 13 de junho, que deu no sábado, a festa junina das comunidades vocacionais. O que você achou da festa? Foi importante assim para o seminarista? Foi um momento de diversão, de convivência? Fala um pouquinho da festa junina. Sim, foi um momento de diversão, foi um momento de convívio com a comunidade, com alguns paroquianos da Glória. E também para o seminarista é importante porque começam a lidar com alguns trabalhos, né? A organização de um evento, que isso também traz uma experiência para o futuro, nas atividades de uma paróquia. Ok, Tiago, nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo. Você que é tão conhecido em Fabriciano, trabalhou tanto com a juventude, uma mensagem final sua. Bem, eu falo aos jovens que nunca desanimem, né, dos trabalhos da evangelização, que vocês possam continuar sempre animados, né, trazendo um jeito novo para a igreja, uma cara nova para a igreja,
levando Jesus no coração de uma maneira bastante alegre e que não desanime diante das dificuldades, né? Que vocês possam ser perseverantes nos trabalhos, não só nos trabalhos religiosos, mas também perseverantes nos estudos, que possam mesmo enfrentar as dificuldades. E é lógico, né? Sempre enfrentando as dificuldades com alegria, com Cristo mesmo no coração. Ok, muito obrigado, Tiago, pela sua presença e vamos contar com você em outras oportunidades. Tá ok, obrigado. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Querido ouvinte, nesse Sintonia com a Fé, o padre Alfredo Avelar está numa outra atividade e nós vamos refletir e aprofundar sobre o tema o que é vocação. Nós vamos começar ouvindo um texto bíblico, uma passagem do Evangelho contada por São Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Passando na beira do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segue-me, e vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e foram atrás dele. Num dia comum, Jesus caminha junto ao mar da Galileia. Ele encontra Pedro e seu irmão André. Eram pescadores, homens simples, mas trabalhadores. Vendo-os, Jesus não os saúda, não se apresenta, simplesmente lança um apelo, faz uma chamada: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente a rede, ou seja, as suas redes, e o seguiram. Jesus não tenta convencê-los. Jesus não força a barra. Jesus deixa os discípulos em plena liberdade. Mas é um chamado, e esse chamado ele acontece no cotidiano, na labuta do dia a dia. Não foi num momento extraordinário. Eles não estavam na sinagoga, estavam pescando, trabalhando. E qual foi a atitude? Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Disponibilidade, coragem, confiança, entrega, desapego. A única coisa que eles tinham eram as redes e essas redes foram abandonadas, foram deixadas para trás. O evangelista continua dizendo que mais à frente, Tiago e João, que eram irmãos, eles estavam consertando as redes, Jesus logo os chamou. Eles deixaram tudo, inclusive o pai com os empregados, e foram atrás de Jesus. É muito interessante, meus queridos ouvintes, a dinâmica da vocação desses discípulos. São Cromácio, de Aquileia, comentando esta passagem, ele diz: felizes, pois o Senhor não escolheu entre os doutores da lei, nem entre os escribas, ou entre tantos sábios do mundo, mas entre os simples, pobres e pecadores, homens analfabetos e inexperientes.
Ele os chama para a missão de pregadores e para o apostolado. Tiveram o privilégio de serem os primeiros. Então, seguir Jesus não significa apenas para acompanhá-lo, mas para participar da sua missão. Então, o projeto dos discípulos agora é o projeto de Jesus Cristo. O que podemos concluir, ou qual a mensagem para a nossa vida? Primeiro, Jesus nos chama, conta conosco. A nossa missão é a mesma dele. Pelo batismo nos tornamos cristãos missionários. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro. Ele jamais nos abandona, ele está sempre em nosso meio. Em terceiro lugar, ele está conosco em todos os lugares. No trabalho, em casa, na escola, no passeio, no lazer. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por fim, devemos seguir Jesus, mas numa atitude de liberdade. Ele propõe, não impõe. Somos livres para segui-lo ou não, mas ele nos interpela, ele conta conosco. E é somente seguindo a Jesus que nós seremos felizes, pois, como diz a canção, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida, não há como ser feliz. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. E neste momento mariano, nós rezamos por todos os nossos ouvintes, de modo especial pelos doentes, por aqueles que passam por alguma dificuldade. E também lembramos com carinho todos os ouvintes que fazem parte do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Se você faz parte, parabéns. Se você não faz parte ainda, nós convidamos você para participar do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e nos ajudar na evangelização. Vamos consagrar a todos os ouvintes a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Querido ouvinte da Rádio Educadora, o nosso abraço fraterno. Fique com a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora e até o próximo programa, se Deus quiser. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.